Exame de 2006, segunda fase. Esta é a questão número 2 da parte 2. É uma pergunta de funções em que a primeira linha nos fala de assíntotas e na segunda linha temos um problema com um gráfico, uma interpretação gráfica também de funções. Vamos começar então aqui pela 2.1. Eu relembro que, vamos ver aqui atrás novamente que eu não fiz referência a isso, nós temos uma função definida por esta expressão, é importante. É claro, para trabalharmos, né? E temos o domínio. O domínio de f é dado por de 1 a mais infinito, ok? Sem recorrer à calculadora, temos que resolver estas linhas. Vamos então aqui à primeira. Vou só escrever aqui a função para não me esquecer. Portanto, x mais x ln de x menos 1. E o que nós sabemos é que o domínio de f é também de 1 a mais infinito. Vamos então calcular as assintas. Devemos então relembrar, bom, como é que eu calculo as assintas de uma função? Há uma estratégia, ok? Há um segmento que nós poderemos assumir como base para calcularmos sempre as assintas de uma função. Isto no caso de nos as pedirem todas, ok? Então, começamos pelas verticais, portanto, assíntotas verticais. Vamos calcular primeiro estas. E para calcular as assintas verticais, o que é que nós fazemos? Precisamos do domínio. É o domínio que nos vai dizer se existem ou não pontos candidatos a serem assintas verticais, ok? Por exemplo, eu vou fazer aqui uma abordagem gráfica para melhor explicar o que estou a tentar dizer. O domínio é de 1 a mais infinito, não é? Serão então os pontos de descontinuidade, que não pertencem ao domínio, que poderão ser assintas verticais. Vamos ver neste caso. Nós temos aqui o 1, nós sabemos que a função existe de 1 para a frente e no 1 é aberto. Como é aberto aqui no 1, a função pode ter este comportamento, por exemplo. Não é? Aqui ao aproximar-se de 1 por este lado, pode ir lá para mais infinito. E aí existia a assíntota. Pode também ter este comportamento, nós não sabemos. E então também existia a assinta, ok? Mas também pode ser assim, por exemplo. Pode ter aqui uma bola aberta e ser assim. E então não existe assinta neste caso. Bom, não sabemos. Então, o ponto candidato a ser assinta é 1. Pode ser ou não. Como é que fazemos isso? Como é que temos a certeza? Vamos testar. Vamos ver o comportamento da função, ou seja, fazer o limite de f de x, quando x tende para 1 mais. Ok? 1 mais porque é para 1 deste lado. Aproxima-se de 1 pelo lado positivo de 1. Ou seja, por valores superiores a 1. Vamos calcular então este limite, ficamos com o limite de x mais x ln de x menos 1. A primeira coisa a fazer é então aplicar limites. Fica 1 mais 1 vezes ln de 1 mais menos 1. Portanto, isto aqui também é 1 mais e aqui também, mas aqui não há nada, não é relevante. Isto vai dar então 1 mais 1 vezes ln de 0 mais. Ln de 0 mais dá menos infinito, ok? Ln de 0 mais dá menos infinito. Eu estou-me aqui a lembrar do gráfico do Ln. Vocês poderão relembrar isto tudo no módulo 2, na parte de funções, ok? O gráfico do Ln é assim. E, portanto, quando a função vem aqui, quando o x vem aqui para 0 por este lado, a função vai lá para menos infinito. Ok? Então, o que é que temos? Menos infinito vezes 1 dá menos infinito. 1 menos infinito é igual a menos infinito. Portanto, conclusão, temos realmente aqui uma assinta. O que é que nós acabamos de descobrir? Já sabemos qual é o comportamento da nossa função. Portanto, a função tem este comportamento assim, vem aqui para menos infinito quando x tende para 1 mais. Ok? E, portanto, existe uma assinta e respondemos logo. E só existe esta, neste caso, porque, portanto, x igual a 1 é assíntota vertical. Não existe mais nenhum ponto candidato à assinta aqui no domínio. Ok? Porquê? Porque a função é contínua no seu domínio, porque é a soma e o produto de funções contínuas. Portanto, o 1 é o único ponto candidato a ser assinta. Atenção, eu vou falar, não vou agora escrever, por uma questão de otimizar aqui o tempo, mas poderá ser dito, então, no início, até antes de começarem a fazer qualquer cálculo, dizer assim: o único ponto candidato à assinta vertical é o 1, uma vez que a função é contínua no seu domínio, por ser o produto e a soma de funções contínuas, ok? Poderão então dizer isto para justificar que vão calcular só no 1. E passamos então às assintas não verticais. Assintas não verticais. As assintas não verticais podem nos dar oblíquas ou horizontais, não é? Nós procuramos uma reta, escrevemos sempre isto começa sempre assim, mx mais b,
esta reta vamos ver se será assinto ou não, se existirá alguma reta que seja assinto ou não. Se o M der 0, será horizontal, se não der 0, não é horizontal, seria oblíqua, mas para isso é preciso existir. Vamos então primeiro calcular o M, e para calcular o M vamos à forma do M. Eu relembro que esta forma está demonstrada nas aulas, explica mate, ok? Módulo 2. No módulo 2 tanto podem ver estas simplificações de limites que eu fiz aqui, como o cálculo das assíntotas, ok? E de onde é que vem este M e o B e assim. Neste caso vamos fazer o M apenas para mais infinito, não é? O M faz-se para mais ou menos infinito. De acordo com o domínio que temos, como a função só existe daqui para a frente, só faz sentido fazer para mais infinito, porque para menos infinito a função não existe sequer, então não faz sentido estar a estudá-la. Então vamos aplicar aqui a função, portanto x mais x ln de x menos 1 sobre x, ok? Quando x tende para mais infinito, vamos aplicar aqui limites, portanto aqui mais infinito vezes ln de mais infinito, o ln de mais infinito dá mais infinito vezes mais infinito dá mais infinito mais infinito dá mais infinito, sobre mais infinito aqui em baixo, não é? Aplicando limites obtemos então uma indeterminação. Isto é uma indeterminação. Como é que saímos da indeterminação? Bom, a primeira coisa que devemos fazer quando temos uma indeterminação com limites, o ideal é olharmos para a expressão e ver se a conseguimos simplificar de alguma maneira, não é? Tirar denominadores, parênteses, qualquer coisa que a gente consiga simplificar. Colocar em evidência, por exemplo. Depois, dou-vos aqui uma dica que é, se a expressão tiver exponenciais, logaritmos ou senos, em princípio será um limite notável. Pegam no formulário, vão ver os limites notáveis que tem no formulário e tentam chegar a uma daquelas formas, ok? Neste caso, com uma breve simplificação aqui que podemos fazer, há duas hipóteses aqui. Uma delas é colocar em cima o x em evidência e ficamos com x abrir parênteses 1 mais ln e depois o x que está fora do parênteses corta com o de baixo e ficamos com o problema resolvido. Outra situação que eu posso aqui fazer é separar esta fração em duas. É uma situação também muito comum em limites. Separar aqui em duas. Portanto, ficamos aqui com x ln de x menos 1 a dividir por x. Portanto, quando x tende para mais infinito, quando x tende para mais infinito. E vamos simplificar. Okay? Isto é uma propriedade das frações. Corta. Já agora chama a atenção, antes de continuar, aqui uma coisa. Portanto, esta propriedade que eu aqui apliquei, a mais b sobre c, realmente é igual a sobre c mais b sobre c, não é? Nós sabemos, pela propriedade das soma de frações, dá isto. Mas isto não é verdade, ok? a sobre b mais c é diferente, não é igual a a sobre b mais a sobre c, ok? Não vamos tirar este tipo de conclusão porque isto é errado. Podem substituir por valores para ver que isto dá errado, ok? Portanto, regressando aqui ao limite, isto dá 1 mais, este x também pode cortar com este, e ficamos com o limite de ln de x menos 1, quando x tende para mais infinito. Isto vai dar 1 mais, aplicamos agora aqui limites, ln de mais infinito, porque mais infinito menos 1 dá mais infinito, e o ln de mais infinito também dá mais infinito, portanto 1 mais infinito, que dá mais infinito. Pronto, o m deu-nos mais infinito. Não existe. Se o m não existe, quer dizer que não existe assintas não verticais, ok? Portanto, não existem assíntotas não verticais, nem horizontais nem oblíquas. Então, paramos por aqui, não fazemos mais nada, ok? Poderíamos fazer para menos infinito, caso o domínio o permitisse. Se o domínio fosse R exceto 3, por exemplo, ia haver o m para menos infinito. Mas aqui para mais infinito já não fazia nada, ok? Bom, vou agora passar então à questão número 2, que é esta então. Temos aqui uma figura. Vou relembrar aqui novamente a função. A função f de x é igual a x mais x ln de x menos 1. Certamente esta função fará falta aqui para este exercício. E temos então o seguinte, q tem abscissa 2 e pertence ao gráfico de f. Portanto, o gráfico da função f que nos dá no enunciado passa aqui no q, ok? E o q tem abscissa 2. Marcamos já aqui a abscissa do ponto q. Mais o gráfico da função f não está aqui representado, podemos ver isso, o gráfico não está. R é tangente ao gráfico de f no ponto Q. Portanto, esta reta R é tangente. Eu vou fazer aqui um possível esboço da função f. Atenção que estou a inventar uma função, eu nem sequer estou a olhar para a função que tenho,
Mas como é tangente, também podia ser deste lado, não é? Eu estou a fazer uma função qualquer, só para me ajudar a pensar. Portanto, esta é a função f de x, que é tangente, a reta R é tangente a esta função aqui neste ponto, mais P é o ponto de interseção da reta R com o eixo do x, ok, também está claro. R pertence ao eixo ou ao y e tem ordenada igual à do ponto Q. Certo, então como é que nós podemos descobrir aqui o valor do R? É o f de 2. Reparem que este ponto Q pertence à função. Se pertence à função e sabe se isso é 2, nós poderemos calcular a imagem, ok? Então o f de 2. Pronto, isto é o que eu digo que poderá ser vantajoso fazer, que é completar a figura com tudo o que conhecemos. Ok? É importante estarmos a ver aqui estes dois. Esta é então aquela dica que eu costumo dar. Retiramos da descrição detalhada que nós temos ao lado, retiramos os dados todos e colocamos na figura. E agora concentramos na figura. E concentramos também naquilo que nos pedem. E o que nos pedem é a área do trapézio. Ok? Do trapézio ao PQR, que é este que está aqui a cinzento. Então, a área de um trapézio é base maior mais base menor a dividir por 2 vezes a altura. Eu relembro que também poderíamos chegar à área deste trapézio por um outro processo. Por exemplo, eu poderia pensar na área deste retângulo que eu tenho aqui e retirar este triângulo branco. Ok? Também poderia ser assim. E se ao retângulo retirasse o triângulo branco, ficava com o trapézio. De qualquer maneira, eu estive aqui a analisar assim de cabeça e o que temos que fazer para calcular de uma maneira ou de outra é praticamente a mesma coisa. Temos que descobrir os mesmos valores, por isso tanto faz, ok? Aí farão como entenderem. Bom, mas fazendo então pela área do trapézio, vamos definir o que é a base maior e a base menor. Portanto, as bases num trapézio são paralelas. Temos então aqui a base maior, que é esta. São os lados paralelos é que são as bases, ok? Temos então aqui a base maior e temos aqui a base menor, ok? Que nós precisamos calcular estes dois valores. E a altura, então este valor que vai daqui a aqui, do 0 até lá acima, não é? Esta é a altura do trapézio. Bom, há aqui questões que são dadas logo, reparem, a base maior já temos, não é? Esta base que vai daqui a aqui, como nós sabemos que daqui a aqui é 2, é igual, não é? Esta distância, portanto é 2. A base maior é 2. A base menor não sabemos ainda, vamos ter que calcular. E a altura? A altura também calculamos, mas será fácil, é o f de 2, não é? Porque a altura coincide aqui com o valor do ponto R, que é o f de 2. Vamos então calcular já aqui neste cantinho, aqui a altura. Cálculo auxiliar. Então a altura fica já resolvida, é o f de 2. E o f de 2 é substituir aqui na função, portanto 2 mais 2 ln de 2 menos 1, que vai dar 2 mais 2 ln de 1, 2 menos 1 dá 1. ln de 1 dá 0, 2 mais 2 vezes 0, 2 vezes 0 dá 0, 2 mais 0 dá 2. Pronto, a altura dá 2. Aqui então também vem 2. Falta então só calcular a base menor, ok? Esta base aqui, a base menor. Para calcular a base menor, vamos ver o que é que temos no enunciado para trabalhar, ok? Uma coisa é certa, se eu descobrisse aqui a interseção da reta R com o eixo do x, tinha a base menor, não era? Portanto, vou-me concentrar já aqui na reta. A reta R é tangente ao gráfico de f neste ponto. Se eu descobrisse a reta R, estava bem servido, não era? Neste momento dizemos assim, epá, quem me dera saber a reta R, então vamos à procura dela. Portanto, cálculo auxiliar, também aqui, e eu procuro a reta R de equação y igual a mx mais b. Como é que eu posso descobrir o m? O m é sempre aqui a primeira coisa a tentar encontrar, ok? Neste caso dizem que a reta R é tangente ao gráfico, então isto tem a ver com derivada, não é? Ou seja, nós sabemos que a derivada de uma função num ponto, neste caso no ponto abscissa 2, é igual ao declive da reta tangente. Ok? A derivada da função f no ponto abscissa 2 é igual ao declive da reta tangente. Então, se eu quero o declive da reta R, posso ir por aqui. Então, para ir por aqui, o que é que eu preciso fazer? Preciso fazer a derivada. Então, vou fazer a derivada f' de x. Vamos parar isto aqui em cálculos auxiliares. F' de x é igual a x mais x ln de x menos 1 derivada, ok? Bom, como é que vamos fazer isto? Vamos derivando aos poucos. Fica a derivada de x mais x ln de x menos 1. Aqui, derivada. A derivada de x dá 1 mais, e aqui tem a derivada de um produto. Agora vou apertar aqui um bocadinho. A derivada de um produto é a derivada do primeiro. Relembro que tem estas formas todas no formulário, ok? Portanto, derivada do primeiro vezes o segundo mais
o primeiro vezes a derivada do segundo. X menos 1, derivada aqui, ok? Ficamos então aqui que 1 mais, ora, a derivada de x dá 1, vezes ln de x menos 1, mais x vezes, e a derivada do ln está também no formulário, ok? É o que eu vou aqui aplicar. Fica x menos 1 derivada sobre x menos 1. Sim. X menos 1 derivada sobre x menos 1. Continuando a fazer a derivada, 1 mais 1 vezes ln de x menos 1 dá ln de x menos 1. O que é que temos ainda aqui a simplificar? Quanto é que dá a derivada de x menos 1? Fica a derivada de x menos 0, não é? Porque a derivada de uma constante dá 0. Bom, eu vou ainda pôr aqui este passo. A derivada cá em cima fica então derivada de x menos... Esta é uma propriedade das derivadas, ok? Passa a derivada da soma é igual à soma das derivadas. 1 mais ln de x menos 1, mais, portanto, a derivada de x dá 1, a derivada de 1 dá 0, em cima fica só 1. X vezes 1, eu estou aqui a falar, mas às vezes é melhor colocar isto assim primeiro. Portanto, a derivada de x dá 1, a derivada de 1 dá 0, ficamos com isto assim. E agora, pronto, temos a derivada final, já não temos mais linhas, fizemos a derivada. X vezes 1 dá x, ficamos aqui com x sobre x menos 1, ok? E está feita a derivada. O que é que eu vou fazer para descobrir então o m? Vou substituir no x por 2 para calcular o f' de 2, ok? Então fico com 1 mais ln de 2 menos 1 mais 2 sobre 2 menos 1 igual ao m. Fazendo as continhas, e reparem que estas contas agora são fáceis de fazer, ln de 2 menos 1 dá 1, não é? Ln de 1 vai dar 0, 0 aqui. Esta fração vai dar 2 menos 1 dá 1 em baixo, 2 a dividir por 1 dá 2. Este 2 mais este aqui dá 3. 3 mais 0 dá 3, ok? Portanto, temos assim aqui este declive. Descobrimos aqui o declive, ok? Ou seja, y igual a 3x mais b. Como é que descobrimos o b? Bom, substituímos por um ponto da reta e está. Que ponto é que pertence à reta? É este ponto de tangência. O ponto de tangência pertence à função e pertence à reta. Portanto, nós sabemos que o ponto 2f de 2, que por seu lado é igual a 2, porque nós já calculamos o f de 2, deu 2 aqui, ok? Pertence à reta, não é? Pertence à reta R. Logo podemos substituir o x e o y aqui e descobrir o b. Então fica 2 igual a 3 vezes 2 mais b. Conclusão, 2 igual a 6 mais b. B igual a 2 menos 6. B igual a menos 4. Então temos a equação da reta. Y igual a 3x menos 4. Esta é a equação da reta R. Como nós pretendemos calcular a sua interseção com o eixo do x, para calcular aqui este valor, o que é que vamos fazer? Igualar isto. Portanto, intersetar com o eixo OX, ou seja, calcular os zeros. Os zeros desta reta é igualar a 0. Fica y igual a 0, ok? Y igual a 0, e então 3x menos 4 igual a 0. O y é 3x menos 4, não é? 3x igual a 4, x igual a 4 terços. Pronto, acabamos de descobrir que este x aqui é 4 terços, que coincide com a base menor, não é? 4 terços. E agora é só uma questão, então, de fazermos as contas. Vou igualar aqui denominadores, fica 6 mais 4 sobre 3 sobre 2 vezes 2. Reparem que este 2, aqui com este 2, pode simplificar, não é? 2 a dividir por 2 dá 1. Está a multiplicar aqui. 6 e 4, 10. 10 terços, a área do trapézio. Ok? Bom, então, até uma próxima.